Oi galera, Hugo Teixeira aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos piores erros cometidos por traders iniciantes ou até não tão iniciantes. Assim, quando eles estão começando a operar nos mercados, ou então aí já estão há algum tempo sem resultados e tentando entender, mano, o que está acontecendo, né? Então sejam bem-vindos ao Circo do Trading e vamos lá. E o primeiro erro é não saber o que é um retorno realista. E é aquilo, se tratando de trade, a regra, né, não é que sempre acontece isso, mas é muito frequente a gente ver este número. Para cada 1% de retorno anual, você costuma ter aí 1% de drawdown, ou seja, o momento que você entra na conta da corretora e vê que você está negativo em X%. Então, por exemplo, você quer ganhar 15% ao ano, provavelmente você vai ter um drawdown próximo aí de 15%, né? É uma regra aí de proporção de 1 para 1. E aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui nesse gráfico da esquerda é uma estratégia que mixa juros futuros e algumas commodities americanas. À direita é a mesma coisa, é exatamente a mesma estratégia. O que muda é que aqui está com risco de 0,25 e aqui está com um risco de 1,25, né? Então é bem maior o risco. Aqui costuma render aí por volta de 5 a 6%. Costuma que eu digo é desde 2008, né? Pegou uma carteira aí de 10 milhões e levou para 21 milhões. Se você for calcular, vai dar 5 e tralá, entre 5 e 6%. E o drawdown por volta de 5 e 7%, 5 e 6%, né? Então vai ter momentos que você vai pegar a sua carteira, você vai estar 6% negativo, né? Proporção de 1 para 1. E aqui à direita, a mesma coisa, só aumentou o risco, quintuplicou o risco por volta de 30% essa rentabilidade, se for calcular, né, 10 milhões até, sei lá, uns 410, 415, você vai pegar aí uma rentabilidade de 28, 30%, isso histórico. Pô, mas é realista você ter essa rentabilidade, ter aí 1/3 de bilhão com o negócio? Não, né? Isso daqui é só um exemplo para mostrar a relação risco e retorno, né? Na vida real, conforme você vai ter mais capital para operar, a liquidez do mercado começa a se tornar um fator muito difícil para você lidar, né? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é você continuar com as mesmas rentabilidades por causa de liquidez, slippage, essas coisas, né? Mas o ponto é o seguinte, para ganhar 30% aqui, tivemos drawdowns de 30%. Momentos que você entra lá na sua carteira e, putz, está 30% negativo. Aí as coisas melhoram, o capital sobe, aí depois está, putz, está 18% negativo. Aí depois está 20% negativo, depois 25% negativo, né? Então é aquilo, se você quer ganhar 30% ao ano, em média, você vai ter momentos frequentes em que sua carteira vai estar 1/3 para baixo, né? Ao ponto que se você quiser um retorno mais de boinhas, né? A gente está falando de futuros, né? Então você pega vários futuros e vai meio que somando a rentabilidade. Então não é tipo, não, mas peraí, eu vou ganhar 5%, vou ter 5% de retorno. Não. Mas se tratando aí de três futuros alavancados, 1% de retorno para cada 1% de drawdown. Se você quiser ganhar 100% ao ano, você corre riscos aí de provavelmente quebrar a sua carteira o tempo todo. Ao ponto que se quiser alguma coisa mais conservadora, tipo, 5% ao ano acima do que você tem na sua carteira, acima do CDI, por exemplo, você vai ter drawdowns bem mais tranquilos. Então é aquilo. Quanto mais risco você aceitar, maior a rentabilidade tende a ser e menor a probabilidade de atingi-la devido aos drawdowns, né? Principalmente por fatores psicológicos, né? Tipo, você vê sua carteira negativa e demora para voltar e você fica, meu Deus do céu, que droga, né? Então, saber o que é um retorno realista, saber dessa proporção é muito importante. Agora, erro número 2 é ignorar os custos impostos. E é aquilo, se você não utilizar uma corretora grátis, tipo a Rico, Inter ou qualquer outra corretora, e evitar mexer o máximo na carteira, cara, você já perdeu antes de começar. Porque é aquilo, toda vez que você compra uma ação, vai embora corretagem, vai embora emolumentos. Ah, corretagem é grátis, pô, legal. Mas tem emolumentos. Se teve lucro aí na sua operação, vai ter imposto, vai ter 15% aí para ações, 20% para day trade, 20% para fundos imobiliários. Então, acontece muito, né, de ver uma galera que faz um backtest com um gráfico lindo, uma rentabilidade linda, e tipo, pô, o cara ignorou custo, ignorou imposto, ignorou slippage, ignorou um monte de coisa, né? Aí acaba com um resultado que não é real, né? Então, nunca ignore os custos impostos do trading, porque isso normalmente é o que ferra muita gente. Erro número 3.
e aí eu não quero ofender ninguém, mas é impossível não ofender ninguém nesse mercado, é acreditar em day trade. É o seguinte, 98% do que se fala de day trade é entretenimento. É puro entretenimento, é puro exagero, é pura mentira, é fraude, né? E existe bons materiais de day trade, existem pessoas honestas falando de day trade, mas, cara, é tipo 2% do mercado, eu tô sendo generoso, né? Porque as informações são muito complexas, então o público em geral não vai entender nada, e frequentemente nem vale o esforço de você entender como tirar a lucro do day trade, porque é um mercado absurdamente competitivo. É o que está todo mundo fazendo. Então você tem até aqueles caras que não têm noção nenhuma e acham que a análise técnica vai ajudar o cara a fazer day trade, até aquele cara que se formou em, sei lá, estatística em Harvard, que fez um monte de modelos de redes neurais, não sei o que lá, e estava fazendo isso aplicar em day trade, sabe? É uma competição absurdamente grande. Então, tentar costuma ser uma perda de tempo para a maioria das pessoas, né? Eu só tentaria se... não, eu não tentaria em nenhum caso. E aqui a gente tem algumas matérias ilustrando isso, né? Pô, estado de Minas. Um investidor é preso em Belo Horizonte por aplicar golpes de investimento no Instagram. Day trader teve a prisão preventiva decretada por atrapalhar o andamento das investigações e intimidar as vítimas. Intimidar as vítimas. Aqui Tecmundo. Polícia Federal prende casal que deu golpe de 10 milhões com um robô trader. Robô trader que prometia rendimentos de até 8% ao mês. Cara, 8% ao mês você vai ter. É uma rentabilidade tão absurda que você vai ter um drawdown que vai chegar a 100% o tempo todo, sabe? Isso daqui não existe, é fraude, né? Aqui, Infotrade, uh, powered by Clear Corretora, né? É bom a gente saber que corretoras e plataformas, né, ganham muito dinheiro vendendo coisa de day trade, né? Então é sempre você lê com a grain of salt, né, como os americanos gostam de dizer, né? Então a gente tem aqui ó, o mito do trader fracassado. Para quebrar esse padrão é necessário cultivar a identificação da causa do fracasso, assumir a responsabilidade pelos resultados, acreditar que todos temos qualidades e defeitos, né? Aquela velha história de, cara, se você só os bons têm resultado no day trade, e se você não tá tendo resultado é porque você, cara, você não tá se esforçando o suficiente, sabe? É uma desculpa engraçada aí. Na verdade, não costuma funcionar porque o mercado está super saturado, né? Então, o que costumava funcionar super bem na década de 90, anos 2000, hoje não funciona tão bem, né? Folha de São Paulo, prejuízo abate 90% de quem tenta viver como day trader. Indica estudo, levantamento dos dados de 20 mil investidores durante 6 anos, menos de 1% tem ganhos relevantes, né? Então é aquilo, cara, eu nem... Não faz nem sentido você tentar. Eu só tentaria aí se você tivesse um background estupidamente complexo acadêmico, se tivesse, sei lá, se você for PhD em estatísticas, aí eu tentaria. Mas abaixo disso, cara, é competição muito absurda, sabe? Então, não perca tempo. Quarto erro, cara, até falando aí dos gastos, gastar dinheiro com plataformas. Cara, plataformas complexas, elas são inúteis para 99% das pessoas. Então, vamos pegar, sei lá, um terminal Bloomberg. Cara, quase ninguém precisa disso. E se você pegar um day trader aí, sei lá, e colocar uma plataforma que custa uma fortuna todo mês, cara, ele não vai ter resultados melhores, sabe? Ele só vai ter mais dificuldade para atingir seus resultados porque ele já está gastando dinheiro, entendeu? Então ele já começa aí no negativo. E é aquilo. O HB da corretora, sabe? Aquela plataforma que tá igual aí há mais de 12 anos, costuma já ser boa o suficiente para quase todo mundo. Se você quiser uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, tipo, pô, mano, tem o MetaTrader. É grátis, as corretoras te deixam usar o MetaTrader de graça. Eu uso o MetaTrader, cara, você não precisa mais do que isso. Às vezes a pessoa quer usar o Profit Chart, uma operação no mês, fica grátis, pô, beleza. Mas gastar dinheiro com isso, ah, a não ser que você trabalhe em algum fundo, alguma coisa assim, pessoa física, não faz sentido. Quinto, acreditar que alguém prevê o futuro. Cara, no começo do Lobo de Wall Street, né, aparece aquela cena que o Matthew McConaughey tá falando com o Leonardo DiCaprio e fala, cara, ninguém sabe, nem Warren Buffett, nem ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, qual ação vai subir, né? É tudo fubazi, Bolonha, é, tipo, uma gíria lá, é tudo mentira, né?
E é verdade, cara, você não tem como prever o futuro. Então, nenhum analista, uma casa de research, e nem Warren Buffett sabe o que vai acontecer no futuro. Os melhores investidores, os melhores traders, eles não tentam descobrir qual vai ser a melhor ação de amanhã, qual vai ser o melhor trade de amanhã. Não. Eles costumam ver o que está barato hoje, ou então mercados que são pouco aproveitados hoje, por exemplo, o mercado de fundos imobiliários é muito pequeno, a liquidez muito baixa, as pessoas normalmente não sabem o que estão fazendo, os profissionais eles não podem entrar no mercado porque é muito pequeno, é pouco líquido, então tem oportunidades. No mercado de criptomoedas, a maior parte das pessoas que estão operando em criptomoedas querem enriquecer rápido, mas tem oportunidades de trade que são incríveis justamente porque você não tem competição, né? Então, normalmente você ganha dinheiro aproveitando esse tipo de lacuna de sofisticação no mercado e não tentando, sei lá, dar um jeito de, não, mas essa ação vai subir porque olha isso, sabe? Analisa o que está acontecendo hoje, analisa o que é mais interessante hoje e tenta não focar no futuro, porque até os analistas que se focam em encontrar ações de crescimento futuro, estatisticamente, eles perdem dos caras que simplesmente compram ações baratas e dos traders que, sei lá, operam coisas mais exóticas, sabe? Então, esquece esse negócio aí de tentar usar, sei lá, análise técnica para descobrir o que vai subir, essas coisas, porque isso não existe. Sexto erro, focar em aprender ao invés de poupar. Cara, é o seguinte, imagina que você tem R$ 100. Se você fizer algum trade muito incrível, você transforma esses R$ 100 em R$ 200. Você tem uma rentabilidade de 100%. 100% de rentabilidade não é um absurdo, é uma rentabilidade absurdamente alta. Só que, se você simplesmente sair da sua casa, chegar lá no seu vizinho e falar, mano, eu corto sua grama por R$ 100, você já dobrou seu capital, sabe? Então, principalmente quando você está começando a investir, começando a fazer trades, tem um impacto muito maior na sua carteira você adicionar mais capital do que você tentar tirar leite de pedra do último centavo que você tem. Né? Chega um momento em que você tem muito capital e aí claramente você vai ganhar mais dinheiro com a rentabilidade sobre o seu próprio capital e não com novos aportes. Conforme o tempo vai passando, cada aporte vai se tornando mais insignificante, mas no começo cada aporte faz muita diferença. Então, se você ficar querendo aprender o máximo possível para ter a máxima rentabilidade, não, só poupa mais grana, sabe? Foca em poupar mais dinheiro. Se você tem R$ 100 e você colocou mais R$ 100, é quase como se tivesse tido uma rentabilidade de 100% no ano, sabe? Então, por melhor que um trader seja, sempre será mais fácil dobrar um capital pequeno com aportes do que com trades. Sétimo erro, não ter um plano de trade, ou não ter um plano de investimentos, né? Aquilo, para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Então você tem traders aí que, o cara só opera futuros, ele nem conhece trend following. Ele tem um perfil arrojado, mas aí às vezes ele quer renda, ganhos de capital, às vezes ele opera cripto, às vezes ele vai de uma coisa para o outro, sabe? Não tem um plano, não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem nada, é só uma acumulação aí, uma tentativa de acumulação de dinheiro que acaba só frustrando a pessoa. Então eu diria aí que esse é o maior erro, é você não saber onde você está indo e não saber exatamente qual é a melhor forma de chegar nesse lugar, veja que você nem sabe que lugar é, né? E aquilo, se você é um trader, se é um investidor, está precisando de um plano de investimentos, cara, minha sugestão aí, clica no link da descrição, preenche o formulário, vou fazer um plano de investimentos aí, incluindo trade, sistema, essas coisas, se você tiver interesse nessa parte de trading, especificamente para você, de acordo com as respostas que você colocar no formulário, né? Então coloque respostas bem, quanto mais informações, mais munição eu tenho aí para criar um plano de investimentos gratuito para você, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha tido uns insights interessantes. E até o próximo.